Senhor Deus, Pai amado, graças te damos, Senhor, por esse dia. Te agradecemos, ó Pai, pela salvação em Cristo Jesus, ó Pai, que o Senhor nos concedeu graciosamente. Te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor nos trouxe até a Tua casa e já falou os nossos corações, ó Pai, já nos ensinou, Senhor, a respeito da Tua sabedoria, da Tua grandeza, Pai, do Teu poder. E te pedimos, ó Pai, que nesse momento, Senhor, fale novamente os nossos corações, abra, Senhor, o nosso entendimento e que o Senhor supere, ó Pai, as fraquezas daquele que fala e dos que ouvem, ó Pai, para que a tua palavra, Senhor, e o Teu ensino possa fazer morada nos nossos corações e produzir frutos, ó Pai, pacíficos, frutos de obediência, ó Pai, para a honra e para a glória do Teu santo nome. É isso que nós pedimos, ó Pai, e te agradecemos. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Bom, a gente vai dar continuidade aqui aos estudos na Confissão de Fé e hoje a gente vai estudar o capítulo 12, que fala sobre a adoção. Eu vou ler aqui o texto da Confissão com os irmãos, fazer uma introdução breve e eu dividi esse estudo em 2 pontos. O primeiro deles falando a respeito da natureza da adoção e o segundo ponto falando a respeito das liberdades e os privilégios que os filhos adotados de Deus recebem através dessa obra. O texto da Confissão diz assim: todos quantos são justificados, Deus se digna a fazer participantes da graça da adoção em e por seu único Filho Jesus Cristo, por meio de quem são eles recebidos no número e desfrutam da liberdade e privilégio dos filhos de Deus. Têm sobre si o nome dele, recebem o espírito de adoção, têm acesso com ousadia ao trono da graça, são capacitados a clamar Abba Pai, são tratados com piedade, protegidos, sustentados e corrigidos por ele como por um pai. Contudo, jamais abandonados, mas selados para o dia da redenção e herdam as promessas como herdeiros da eterna salvação. Uma curiosidade a respeito desse capítulo é que se eu não me engano, tá? Eu dei uma olhada nisso, mas agora eu não tenho certeza absoluta, mas se eu não me engano, esse é o único capítulo de toda a confissão que só tem uma sessão, tá? E isso, na verdade, não se deve à falta de importância ou falta de profundidade ou de valor dessa doutrina, mas muito provavelmente por ter havido pouca controvérsia na época em que a confissão foi produzida em relação a esse assunto, tá? Além disso, ela é uma doutrina também, eu diria, um tanto emocionante, não sei ao certo qual seria o termo, porque a gente vai ver ao longo desse estudo que a misericórdia de Deus ela não foi suficientemente demonstrada, por assim dizer, apenas salvando, o seu povo da ira eterna, mas era necessário também que os alvos dessa ira fossem feitos alvo do seu amor paternal, e só assim a graça e a misericórdia de Deus elas são plenamente demonstradas, tá? A gente vai ver aqui ao longo do texto da confissão, de alguns comentários e até de versículos da própria Bíblia, alguns termos como a gente vê aqui na confissão, e corrigidos por ele como por um pai, ou como diz no Salmo 103, como um pai se compadece de seus filhos. Eu quero que os irmãos tenham em mente e percebam que quando o texto da confissão e a palavra de Deus compara Deus a um pai, na verdade, o que está sendo feito aqui não é mais ou menos como um antropomorfismo, que nada mais é do que trazer uma ideia próxima de nós para a nossa melhor compreensão. A gente vê isso, por exemplo, no Salmo 11, versículo 4, que diz: os seus olhos estão atentos, as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. Ou em Isaías 59, 1, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. A gente sabe que Deus não possui olhos, pálpebras, não possui mãos nem ouvidos, mas é uma figura de linguagem que é utilizada para que nós possamos compreender as ações e os atributos divinos. Da mesma forma, quando a palavra de Deus diz que Deus é como um pai,
a referência não somos nós e Deus nos imita nessa atitude, mas na verdade é o contrário. Essa figura de linguagem ela é utilizada para trazer ao homem um conhecimento, uma revelação a partir de algo que nós estamos acostumados, né? Então, por assim dizer, é bom a gente ter em mente durante esse estudo que a paternidade ela é um atributo essencialmente divino e através dos atributos comunicáveis de Deus, nós herdamos, nós somos alvos também desse atributo e os espelhamos nas nossas atitudes e na nossa vida, né? Então, assim, nós como pais, nós somos a primeira revelação, por assim dizer, aos nossos filhos da paternidade de Deus. Isso a gente deve ter sempre em mente, não só nesse estudo, mas também na nossa vida, né? Entender que somos como pais mordomos, os nossos filhos não são nossos, eles não pertencem a nós, eles são de Deus e Deus nos concede por um determinado tempo para que nós possamos conduzi-los nos seus caminhos. Então, lembre-se disso quando eu fizer algumas citações ou ler alguns textos, tanto de comentários quanto da Bíblia, que a referência de paternidade é Deus. Nós somos apenas portadores da imagem de Deus e espelhamos isso nas nossas relações com os nossos filhos. Para finalizar essa introdução, eu queria trazer algumas citações de alguns puritanos a respeito desse tema, a respeito da adoção. William Perkins diz o seguinte: o crente deveria avaliar sua adoção como filho de Deus, considerando-a maior do que ser filho ou herdeiro de qualquer príncipe terreno, visto que o filho do maior potentado pode ser um filho da ira, mas o filho de Deus, pela graça, tem Jesus como seu irmão mais velho, com quem ele é co-herdeiro no céu. Ele tem também o Espírito Santo como seu consolador e o reino do céu como sua herança eterna. Richard Sibbes diz assim: todas as coisas são nossas, em virtude da nossa adoção, porque somos de Cristo e Cristo é de Deus. Em sermos filhos de Deus, há um mundo de riquezas. E que prerrogativa é esta? Que temos a ousadia de comparecer diante de Deus e chamá-lo de Pai, de revelar nossas necessidades, de obter tudo o que é necessário, de receber a atenção do Rei dos céus e da terra, de sermos favoritos na corte celestial. Segundo Gordon Cook, a adoção é uma bênção mais rica do que a justificação, porque nos leva da sala do tribunal para o seio da família. Ele diz assim: concebe-se a justificação em termos da lei, a adoção em termos do amor. A justificação vê Deus como juiz, a adoção como um pai. Um último comentário: é interessante como que a obra da adoção ela envolve a participação das três pessoas da Trindade. Deus, o Pai, por sua graça, ele nos escolhe e nos chama para si e nos dá privilégios e bênçãos de filhos. Deus, o Filho, Jesus Cristo, conquista e adquire por nós essas bênçãos por meio da sua morte e da sua obediência e aplica elas a nós como irmão mais velho. E o Espírito Santo nos une a Cristo, produz em nós uma disposição apropriada para com Deus e para com Cristo. E como Espírito da adoção, ele sela a nossa filiação, testificando com os nossos espíritos que somos filhos de Deus e conduzindo os nossos corações a Deus, testemunhando a nossa alma que Deus é o nosso Pai. Para começar efetivamente o estudo, eu queria focar um pouco na natureza dessa adoção. E eu vou citar aqui o texto da confissão, que eu vou focar um pouco mais, que é logo o comecinho, que diz: todos quantos são justificados, Deus se digna a fazer participantes da graça da adoção. É interessante esse termo que a confissão usa, se digna. No texto original, o termo é vouchsafe, um termo que eu nunca tinha ouvido, nunca tinha lido esse termo antes. E aí eu fui pesquisar no dicionário, né, ver o que significava. E esse termo significa exatamente o seguinte: dar ou garantir algo a alguém de forma graciosa ou condescendente. A gente tem dois pastores aqui, então se eu falar alguma coisa um pouco fora, não esteja 100% correta, por favor, me corrijam. Mas a adoção em si, ela não é necessariamente, ela não é uma etapa necessária
na salvação do homem, ou uma consequência direta dela. Até ele, embora alguns estudiosos, alguns teólogos, até incluam a adoção dentro da Ordo Salutis, que é o que chamam de ordem da salvação, ela não está na ordem mais, vamos dizer assim, mais divulgada, né, mais trabalhada pelos teólogos, mas ela, de certa forma, ela mostra a misericórdia e a graça de Deus abundante, acrescentando uma outra bênção, além de todas aquelas que estão ali na ordem de salvação, que seriam basicamente o chamado eficaz, a regeneração, a conversão, arrependimento, fé, justificação, santificação e perseverança. Mas a adoção, ela não está necessariamente nessa linha de raciocínio e nessa ordem direta da ordem da salvação. Ela é uma bênção extra, uma bênção a mais que acompanha todo esse processo. Efésios capítulo 1, versículo 5 diz o seguinte: nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Sinclair Ferguson, comentando sobre a diferença, né, da justificação e da adoção, ele diz assim: indubitavelmente, o Novo Testamento nunca separa a justificação da adoção, nem tampouco as confunde. Em termos humanos, é bem possível imaginar a justificação de um homem sem pensar nem remotamente em ele ser adotado. O fato de um juiz pronunciar o veredito de não culpado não compromete a levar o acusado para sua casa e conceder-lhe todos os privilégios de filho. Por isso, esse termo, se digna, ele é um termo tão marcante e tão abundante da graça e da misericórdia de Deus, porque além de toda aquela etapa da salvação, que já é uma bênção, já é uma graça imerecidamente concedida, Deus ainda vai além e faz com que aqueles homens, né, que eram alvos da sua justiça, alvos da sua ira, eles não só têm o seu veredito revertido em Cristo, mas eles também são levados para dentro do seio da família, são considerados filhos e recebem bênçãos que vão muito além da justificação. E é isso que a gente vai ver aqui ao longo desse estudo, né? E para pontuar aqui algumas diferenças, né, entre a adoção divina e a adoção humana, né, mostrando como que essa graça, como que essa garantia de uma bênção a mais, ela está presente na adoção. William Ames, ele, citando algumas das grandes diferenças entre a adoção divina e a adoção humana, ele diz que a adoção humana é introduzida quando há poucos filhos naturais ou nenhum, mas a adoção divina não provém de carência alguma, e sim da abundância de bondade, pela qual é dada aos filhos adotados uma semelhança entre o filho natural e a união mística. E Samuel Willard, ele acrescenta mais algumas. Ele diz que, diferentemente de Deus, cujos decretos são inalteráveis, as pessoas podem mudar seus herdeiros enquanto elas vivem. E, diferentemente de Deus, que escolhe seus filhos adotivos por nenhuma razão vista neles, as pessoas escolhem os seus herdeiros por razões relacionadas com os seus herdeiros, né? Tudo isso para mostrar como que a adoção ela é uma graça que é concedida, uma graça que vai muito além daquilo que do que já seria o suficiente para a nossa salvação, né? Então Deus, através disso, ele demonstra abundante graça e abundante benevolência que ele demonstra com as suas criaturas que ele escolhe redimir. Dito isso, eu queria passar para a segunda parte, que fala a respeito das liberdades e dos privilégios de Deus. Ele diz ali, por meio de quem são eles recebidos no número e desfrutam da liberdade e privilégios dos filhos de Deus. E a partir disso ele vai tratar delas e a gente vai ver algumas delas aí de forma mais pormenorizada. Eu queria que os irmãos abrissem aí Romanos 8:17. A palavra de Deus diz assim, Romanos 8:17. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados.
né? Então, aqueles que são justificados por Deus através de Cristo, eles não são só apenas libertos da condenação. Eles recebem uma outra bênção junto com esse veredito de não culpado, né? E a justificação, ela altera o status judicial. Já a adoção, ela torna esses que antes eram alvos da ira e da condenação eterna de Deus. Torna eles filhos de Deus. E como tais, eles passam a receber todos os direitos de filhos naturais. A primeira das liberdades e privilégios que eu queria trazer aqui é ter sobre si o nome de Deus. Queria que os irmãos abrissem Isaías 43, versos 6 e 7. Ter sobre nós o nome de Deus não é só uma responsabilidade, né, no sentido de termos que carregar esse nome de forma honrosa, né, demonstrando ao mundo a graça, a misericórdia e os atributos de Deus, a sua justiça, a sua bondade, né, mas é também um privilégio. O texto de Isaías diz assim: direi ao norte, entrega, e ao sul, não retenhas. Trazei meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra. A todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para a minha glória, e que formei e fiz. Oséias, capítulo 1, verso 10. Vou pedir para os irmãos abrirem também. Oséias, capítulo 1, versículo 10. Percebam a mudança de status que acontece aqui. O texto diz assim: todavia, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não se pode medir nem contar. E acontecerá que no lugar onde se lhes dizia, vós não sois meu povo, se lhes dirá, vós sois filhos do Deus vivo. Matthew Henry, comentando esse texto e falando a respeito da honra que é ser chamado filho de Deus e ser chamado pelo nome de Deus, ele diz assim: a filiação dos crentes será aceita e reconhecida, será dito a eles para sua consolação e satisfação, e será dito para sua honra aos ouvidos do mundo, vós sois filhos do Deus vivo. Que os santos não se perturbem e que os outros não os desprezem, porque cedo ou tarde haverá uma manifestação dos filhos de Deus, e será feito por que o mundo todo conheça a sua excelência e a estima que Deus tem por eles. Jeremias 14, 9. Vou pedir para os irmãos abrirem também. Livro de Jeremias, capítulo 14, versículo 9. Porque serias como homem surpreendido, como valente que não pode salvar. Mas tu, ó Senhor, está em nosso meio, e somos chamados pelo teu nome. Não nos desampares. É como um filho adotivo. Ele tem a sua certidão de nascimento alterada para agora conter o sobrenome dos seus pais adotivos, da sua nova família. Assim, aqueles que o Senhor salva, eles também recebem uma outra bênção, e são dali em diante chamados pelo nome de Deus. 2 Coríntios 6, 18, diz assim: serei vosso pai e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. A gente sabe que Deus, por ser o Criador de todas as coisas, tem posse de tudo que existe, né? O Salmo 24, versículo 1 diz: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Mas 1 Pedro 2, 9 diz assim: vós, porém, ou seja, os crentes, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Então, embora toda a criação ela pertença a Deus, seja obra sua, esteja debaixo do seu cuidado, os seus filhos adotivos, aqueles que são chamados pelo seu nome, têm uma conexão especial com Deus. E eles gozam do seu favor e da sua graça de uma forma excepcional, né? Deus faz nascer o seu sol e vir as suas chuvas sobre os injustos e sobre os maus. Quanto mais ele não fará pelo povo, que é a sua propriedade exclusiva, para aqueles que são chamados pelo seu nome, né? E além disso, ter sobre si o nome de Deus significa estar debaixo do pacto de Deus, o seu pacto eterno, aquele que não pode falhar. Através dele, Deus nos garante o perdão através de Cristo
né? Nos garante o auxílio do seu Espírito no processo de santificação e nos concede também um estado permanente de graça e favor diante de Deus e a herança eterna na consumação dos séculos. Isso significa ter sobre nós o nome de Deus. A próxima liberdade e privilégio que eu queria abordar aqui é receber o espírito de adoção e sermos capacitados a clamar Abba Pai. Vou pedir para os irmãos abrirem Romanos 8,15. Romanos 8,15 diz assim: porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos Abba Pai. Esse espírito que a gente recebe, né, ele testifica da nossa filiação para com Deus. Ele opera em nós um amor filial, um deleite e uma dependência em relação a Deus. Todos esses sentimentos próprios de uma relação entre pai e filhos. Gálatas 4, versículo 6, diz assim: e porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama Abba Pai. Essa expressão Abba Pai, ela denota algumas coisas. Primeiramente, ela denota uma importunação afetuosa e terna, e uma fé enfática colocada nessa relação, né? Quando Cristo ensina os seus discípulos a orar, de todos os nomes pelos quais um homem santo pode invocar a Deus, todos os aspectos e atributos divinos que poderiam ser lembrados, e de todas as formas majestosas e referentes que nós podemos nos achegar e chamar a Deus, Jesus nos ensina que nos nossos momentos mais particulares com Deus, nós devemos chamá-lo de Pai. É assim que ele inicia o ensino de como devemos orar. Pai nosso que estás nos céus. E através disso, ele nos ensina a engrandecer a sua bondade através da adoção e lembrar do amor e do cuidado especiais de Deus para conosco. Essa expressão ela também denota uma relação pessoal e íntima para com Deus. De acordo com D.A. Carson, essa expressão significa a liberdade e o privilégio, como a gente viu aqui os mesmos termos usados aqui na confissão, de se aproximar de Deus como um filho amado, não como um juiz distante, né? Isso me lembra a parábola do juiz iníquo, né? Uma parábola que Jesus conta de se não me engano, uma viúva que começa a importunar um determinado juiz para que ele julgue a causa dela. E no próprio texto diz isso muito claramente, que ele era um homem que não temia Deus, mas por causa daquela importunação, ele resolve, enfim, julgar a causa dela, né? E o verso 7 é interessante. Ele diz assim: não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Ou seja, se um homem ímpio, ele é capaz de, através dessa importunação, né, como ele usa aqui o exemplo na parábola, de julgar a causa dessa viúva, quanto mais Deus, que é nosso Pai, que coloca em nós o seu Espírito, que nos ensina a orar, que nos achega a Deus, que nos dá esse sentimento, né, esse deleite, esse arcabouço de sentimentos e uma relação própria de pai e filhos, que nos move a isso. Quanto mais Deus, que nos deu tudo isso, não fará justiça a nós e não vai conceder aquilo que pedimos. Esse termo Abba Pai, ele denota justamente isso, essa importunação, né, obviamente num sentido afetuoso e terno. E por último, essa expressão ela também denota a abrangência da adoção. Olha que interessante. Os judeus chamam Abba em sua língua e os gregos podem chamá-lo de Pater na sua, demonstrando que em Cristo Jesus, ou seja, através da adoção, não há nem judeu e nem grego. Ou seja, Deus acolhe todos aqueles que, através de Cristo, se achegam a Ele através da obra da adoção.
Outra liberdade e privilégio que a confissão aqui cita é acesso ao trono da graça. Eu queria que os irmãos abrissem em Efésios 3:12. Efésios capítulo 3, versículo 12. Ele diz assim: pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Ou seja, nós temos acesso ilimitado ao trono da graça, ou seja, a fonte de todas as misericórdias e benevolências. Como a gente viu, o nosso acesso a Deus não é um acesso a um juiz, mas é um acesso a um Pai, a quem nós sabemos que terá misericórdia de nós, que vai se compadecer das nossas fraquezas e vai nos conceder misericórdia. Aquele a quem antes nós deveríamos fugir da sua vista para não sermos consumidos por causa dos nossos pecados, agora ele se torna um Pai eterno e amoroso, em cuja direção e em cujos braços nós corremos com reverente ousadia. Aquele a quem qualquer apelação, o juiz de toda a terra, a quem qualquer apelação era impensável, agora ele nos concede acesso. Não acesso temeroso, mas um acesso com confiança de que nós vamos achar graça e perdão e misericórdia diante dele. É interessante lá em Êxodo 20, que depois ali da citação da lei, vou até aqui abrir com os irmãos rapidamente, Êxodo 20, versículos 18 e 19, percebam o temor do povo diante de Deus. Ele diz assim, versículo 18 do capítulo 20 de Êxodo: todo o povo presenciou os trovões e os relâmpagos, e o clangor de trombeta, e o monte fumegante, e o povo observando se estremeceu e ficou de longe. Verso 19, disseram a Moisés: fala-nos tu e te ouviremos, porém não fale Deus conosco, para que não morramos. Aqui, obviamente, a gente vê, depois de uma manifestação de Deus, o temor justo, do povo diante da santidade de Deus e diante dos seus pecados. Mas os crentes, eles não precisam se achegar a Deus com aquele temor. Nós temos que ter reverência, temos que ter temor a Deus, mas nós podemos, através da adoção, através das bênçãos, das liberdades e dos privilégios que a adoção nos concede, nós podemos nos achegar a Deus com confiança, com ousadia, com temor e com reverência também, mas com confiança diante de Deus, de que não seremos rejeitados, de que Deus vai ouvir as nossas orações, vai atender aos nossos pedidos, e vai nos auxiliar e vai nos abençoar. Outro aspecto, outro privilégio e liberdade que a adoção nos concede é sermos tratados com piedade. O Salmo 103, versículo 13, diz assim: como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Matthew Henry comenta esse texto e ele diz assim: Deus é pai para os que o temem e os tem por seus filhos, além de ser terno como um pai com eles. O pai compadece-se dos filhos que têm pouco conhecimento e os instrui. Compadece-se deles quando são rebeldes e é paciente com eles. Compadece-se quando eles estão doentes e os conforta. Compadece-se deles quando caem e os ajuda de novo. Compadece-se quando eles ofendem e pela submissão deles perdoa-os. Compadece-se quando eles são injustiçados e lhes oferece reparação. Por isso o Senhor se compadece daqueles que o temem. É interessante observar aqui a nossa compaixão, a nossa paciência, o nosso afeto, a nossa ternura, eles estão sempre direcionados numa maior disposição aos nossos filhos do que com outras crianças, do que com outras pessoas. Isso é natural, E a gente vê esse cuidado, essa paciência de Deus para com seus filhos, A gente vê ao longo da história, e a Bíblia nos revela isso, a paciência de Deus com o mundo, com os ímpios, A gente vê diversas
diversas vezes Deus demonstrando a sua longanimidade, inclusive com povos que não amam a Deus, com homens ímpios, mas essa graça, essa misericórdia, essa piedade, elas estão estendidas a nós de uma maneira muito mais especial, de uma maneira muito mais abrangente, de uma maneira infinita, né? Quantas vezes um pai ele é capaz de perdoar o seu filho, mesmo quando ele cai no mesmo pecado, né? Mesmo quando ele cai nesse pecado repetidas vezes, né? Quantas vezes nós não somos capazes de, obviamente, pela graça de Deus, nos perdoar os nossos filhos, nos compadecermos deles, né? Quando eles pecam, seja contra nós ou de forma geral contra Deus, né? Muito mais abrangente e muito maior é a compaixão de Deus para com seus filhos. Ela se estende a nós de uma forma muito mais abrangente e muito mais infinita, né? Se até nós que somos maus somos capazes de perdoar os nossos filhos, quanto mais Deus, né, o nosso Pai Celestial, é capaz de nos perdoar e nos tratar com piedade, né? Outro privilégio que... Pode falar. É interessante, você estava falando, mas eu estava pensando na expressão de nos amor ser nós pecadores. Esse espírito que o Pai ainda não chamou, ele predestinou, mas eles estão aí eleitos, mas não chamados ainda. O Pai cuida desse filho, desde sendo pecadores aí. Já os ama desde a eternidade. Aí que tocou agora essa questão, porque o texto ali da nossa confissão, ele fala, eu creio dos homens que Deus chamou. Mas temos que pensar também naqueles que ainda não foram chamados, mas que são eleitos de Deus, que o Pai tem que tratar deles com amor, mesmo na infidelidade, no pecado, até antes da graça salvífica ser operada nele, né? E aí você vê essa palavra de nos amor sendo nós pecadores é uma verdade na nossa vida. O trato de Deus para conosco, sendo nosso Pai, mesmo a gente na lama, na imundícia, né? E no tempo dele, da forma dele, na hora que ele vai nos chamar. Desculpa, né? Tranquilo. É isso aí mesmo. E é interessante, né? Porque esse amor ele se revela não só nos salvando, né, da perdição e da sua ira, mas percebam todos esses cuidados especiais que Deus tem para com seus filhos, que vão até além da salvação, né? Todo esse trato, esse afeto, né, que a gente percebe na nossa vida, o cuidado, o amor de Deus, né, de forma especial, isso é uma obra que vai além da salvação, né? Deus poderia simplesmente nos salvar, nos livrar da sua condenação, mas Ele estende o seu amor de uma forma ainda mais poderosa, de uma forma ainda mais abrangente, né? Nos tratando verdadeiramente como seus filhos, né? O próximo aspecto que eu queria ver com vocês é a respeito da proteção, né? Nós somos protegidos. Provérbios 14, 26 diz assim: no temor do Senhor o homem tem forte amparo, isso é refúgio para os seus filhos. É interessante que assim, nós como pais já não conseguimos alcançar a paternidade de Deus, né? Nós muitas vezes espelhamos isso, mas de forma imperfeita. Agora é interessante também a gente perceber que nós somos tão falhos que precisamos de dois, um homem e uma mulher, para alcançar de forma imperfeita, né, a paternidade de Deus. Quando eu estava preparando esse estudo, eu estava lembrando dessas diferenças, né? Normalmente a mulher tem uma tendência a ser mais superprotetora e o homem tem uma tendência mais, vamos dizer assim, solta, né? Nesse sentido de proteção. É engraçado que sempre que eu vou a algum lugar com as minhas filhas, a Thalita sempre fala assim para mim: você vai ficar de olho nelas, né? Eu falo, vou, mas você vai ficar de olho do seu jeito ou do meu?
falei, não, eu garanto que elas vão ficar vivas. A gente vai e volta, elas vão ficar bem. Mas é interessante, porque nós precisamos desse complemento. Sem esse complemento, né, a gente falha ainda mais. Né? Deus criou o homem e a mulher para juntos demonstrarem em equilíbrio essa paternidade de Deus. Né? E é interessante a gente observar que essa paternidade, né, no sentido de proteção, muitas vezes ela não é demonstrada da forma como a gente acha que vai ser. Né? Deus nos submete a tribulações, nos submete a provações, mas Ele está sempre perto, nos guardando, nos sustentando e nos protegendo, né? Provendo para nós o livramento. Muitas vezes nós vamos passar por dificuldades, vamos sofrer, a gente vai ter doenças, né? A gente vai morrer às vezes de uma forma trágica, né? Passar por sofrimentos grandes, né? Mas isso não compromete a proteção de Deus sobre nós. Por mais que Deus nos guarde, muitas vezes, desses perigos, né, e desses acontecimentos, vamos dizer assim, físicos, materiais, a proteção de Deus ela vai muito além disso. Né? Deus nos protege e nos guarda, nos conduzindo por essa terra e nos aperfeiçoando a imagem de Cristo. E esses sofrimentos, essas tribulações que Deus impõe a nós, elas vão nos conduzir nesse sentido, vão ser instrumentos nas mãos de Deus para essa proteção. É interessante a gente observar isso, por exemplo, na Escritura. Lá em Lucas 22, versos 31 e 32, diz assim, Cristo fala a Pedro, Simão, Simão, eis que Satanás nos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Simão Pedro, ele realmente passou por uma tribulação, ele passou por uma provação, né, quando ele nega Cristo 3 vezes, mas a gente percebe aqui Deus guardando, Deus protegendo ele, fazendo com que ele não sofresse uma provação, uma tentação que fosse além das suas forças. A gente vê também em Jó, né, no capítulo 1, versículo 12, no capítulo 2, versículo 5, Satanás querendo tentar Jó a pecar contra Deus. E a gente vê claramente ali que Deus permite, mas ele estabelece limites. E tudo isso para nos proteger. E essa proteção, ela não é pura e simplesmente uma proteção física, uma proteção da morte, uma proteção de doenças. Nós vamos passar por isso. Mas a proteção de Deus, principalmente, é para a manutenção da nossa fé, para que nós não caiamos, né, em desgraça e no desfavor de Deus. Essa é a proteção principal. Né? Lá em 1 Coríntios 10, versículo 13, ele resume isso de forma muito clara. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Por mais que a gente possa passar por dificuldades, por dores, por tentações nesse mundo, Deus não vai permitir que nenhuma delas seja além das nossas forças, seja além da nossa capacidade de suportar isso, né? E Ele vai nos prover o livramento, Ele vai estar ao nosso lado, nos guardando e nos protegendo nesse sentido. A próxima liberdade e privilégio dos filhos de Deus que eu queria citar é de sermos sustentados por Ele. Queria que os irmãos abrissem em Mateus 6, a gente vai ler os versículos 30 e 32. Mateus capítulo 6, versos 30 e 32. Diz o seguinte: ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Porque os gentios é que se preocupam com todas estas coisas. Vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Olha que interessante. Ele sabe que a gente necessita. E não só ele sabe, mas ele vai prover isso para a gente. O Salmo 23, versículo 1 diz: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E o Salmo 37, versículo 25 diz assim: fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar
o pão. Como a gente viu anteriormente, por mais que a gente possa passar por provações e dificuldades, a gente sabe que elas são preparadas por Deus para o nosso bem. E Deus vai nos sustentar, Deus vai nos guardar. Quantos aqui já não passaram por alguma dificuldade, seja ela financeira, uma dificuldade em termos de saúde, né, ou coisa do tipo, e não fomos claramente sustentados pela mão de Deus. E no meio dessas dificuldades nós podemos ver claramente o cuidado e a bênção de Deus, como esses versículos aqui expuseram, né? O sustento que Deus dá aos seus servos, né? Que Salmo 27 ao 28, que diz: aos seus amados ele o dá enquanto dorme, né? Deus nos sustenta, Deus cuida de todas as nossas necessidades, como diz lá em Mateus 6, vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Por isso a gente não precisa se preocupar, a gente não precisa... Óbvio que a gente tem que nos prover dos meios, né, para que tenhamos sustento, mas é Deus quem dá esse sustento através do nosso esforço, através da nossa dedicação. Nós não precisamos nos preocupar excessivamente com essas coisas, porque Deus, nosso Pai, Ele está nos sustentando. É engraçado a gente perceber isso. Qual filho aqui, né, se preocupa com o que a gente vai comer amanhã? Ou em como a gente vai pagar a conta de luz? Ou como vai pagar a conta de, sei lá, alguma conta, né? Qual deles se preocupa com isso? Nós somos assim. Nós devemos ser assim. Nós não devemos nos preocupar excessivamente com essas coisas. Porque, da mesma forma como os nossos filhos sabem que, de alguma forma, nós vamos prover para eles, assim também nós devemos saber que Deus vai nos sustentar e vai prover para nós, mesmo em meio a todas essas dificuldades, né? Mateus 7, versículo 11 diz: ora, se vós que sois magos sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Deus conhece todas as nossas necessidades, tanto espirituais quanto físicas. Ele vai nos sustentar, Ele vai prover para as nossas necessidades. Mais uma liberdade e privilégio que nós recebemos com a adoção é o de sermos corrigidos por Ele. Olha que interessante, isso é um privilégio. É um privilégio nós sermos corrigidos por Deus. Hebreus 12, versículo 6 diz assim: porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Matthew Henry, comentando esse texto, ele fala assim: dessa forma ele age como é apropriado a um pai e os trata como filhos. Nenhum pai vai pestanejar diante das falhas de seu próprio filho, como ele hesita diante das falhas de outros. Sua relação e seu amor o obrigam a observar melhor as falhas dos seus próprios filhos do que a dos outros, né? Provérbios 27:6 diz: leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos, né? Nesse mundo a gente ainda sofre influência do pecado, né? E nessas circunstâncias, nessa situação, nós precisamos da correção e da disciplina de Deus. E essa disciplina ela pode vir de diversas formas. A gente pode ter tanto disciplinas temporais e pontuais na nossa vida, como conviver com determinadas disciplinas, né? Às vezes, algumas pessoas têm determinadas disciplinas permanentes, de certa forma, na sua vida, como filhos rebeldes, né? Ou maridos omissos nos seus deveres no lar, esposas que muitas vezes não são submissas como deveriam. Deus coloca essas disciplinas na nossa vida e muitas outras de acordo com a nossa necessidade. Não acredite que não passe e não precise de uma disciplina constante. Isso é uma bênção, isso é um privilégio, porque é dessa forma que Deus nos conduz e Deus nos aperfeiçoa para que possamos nos parecer cada vez mais com Cristo, né? 1 Pedro, capítulo 1, verso 6, diz assim: nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados com várias provações. Hebreus 12, 10 diz assim: é para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. E o melhor disso tudo, a disciplina de Deus não é como a nossa, né?
Diferentemente de nós, Deus nunca é preguiçoso ao nos corrigir, nunca é incoerente ou severo demais. A sua disciplina nunca dura mais do que o necessário e nunca é egoísta ou raivosa. A disciplina de Deus, ela sempre vem na medida certa, no momento certo, e dura apenas o tempo necessário para aproveitamento, a fim de sermos, como Hebreus versos 10 e 11, capítulo 12, versos 10 e 11 diz, participantes da sua santidade, produzindo fruto pacífico. Esse é o objetivo da disciplina. Através disso, por meio dessa disciplina, que Deus nos torna participantes da sua santidade e produz em nós frutos pacíficos. Né? E embora nós soframos, de certa forma, as consequências dos nossos pecados, a gente sofre apenas das consequências terrenas, porque as consequências eternas dos nossos pecados, Cristo recebeu por nós. Porque aqueles que não são disciplinados, eles não são filhos, eles são bastardos. Por isso nós devemos considerar a disciplina de Deus como uma bênção, como um privilégio, como uma liberdade. Né? A disciplina de Deus, ela é perfeita, ela nos conduz ao aperfeiçoamento. Ela não é, como a gente viu, preguiçosa, não é incoerente, não é severa demais. Deus é perfeito e a sua disciplina sobre nós também é perfeita. Isso é tão claro nas Escrituras que lá em 1 Crônicas 21, versículo 13, quando Deus pronuncia o seu castigo sobre Davi, né, por ter feito o censo, ele diz a Davi, eu vou te dar uma escolha, você vai escolher qual vai ser a disciplina que você vai sofrer. E aí era a resposta de Davi, comprovando como que a disciplina de Deus é uma liberdade, um privilégio daqueles que são seus filhos. 1 Crônicas 21, 13. Então disse Davi a Gade, estou em grande angústia, caia eu, pois, nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas as tuas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caia eu. Davi, ele recebe a dádiva da disciplina divina, e ele clama para que ele caia nas mãos do Senhor, porque ele sabe que nas mãos do Senhor ele vai encontrar misericórdia, ele vai encontrar graça, e ele não seria destruído por conta do seu pecado. É essa disciplina que nos acompanha, é essa disciplina que é o nosso guia, né, que nos traz de volta ao caminho da santidade. É isso que deve ser considerado também um privilégio, uma bênção e uma liberdade em sermos adotados. Disciplina severa de Deus, ela não remove a adoção. Pelo contrário, ela confirma a graça da adoção na nossa vida. Sim. E por mais que a disciplina de Deus seja severa, né, ela não é severa demais, ela não é excessiva. Porque Cristo recebeu, não a disciplina, mas ele recebeu a ira para que nós recebêssemos a disciplina de Deus. Né? Isso que é maravilhoso nessa questão. Porque nós merecíamos não receber a disciplina de Deus, nós merecemos a ira. E Deus faz recair sobre Cristo a sua ira e sobre nós a sua disciplina, que é acompanhada da sua graça, da sua compaixão, da sua misericórdia. Outro privilégio e liberdade que acompanha a adoção é de jamais sermos abandonados. É interessante que, eu não sei como é que funciona muito bem aqui, mas eu estava assistindo uma aula a respeito disso, e esse pastor ele estava falando que no processo de adoção americana, o último procedimento antes do juiz assinar os papéis da adoção é um juramento feito pelos pais. E nesse juramento, os pais prometem solenemente tratar a criança adotada como um de seus filhos biológicos. Esse termo de adoção ele serve única e exclusivamente para diferenciar a origem da qual o filho veio, né? Mas para fins legais e até mesmo afetivos, não existe qualquer diferença entre filhos biológicos e filhos adotados. Tanto é que na Bíblia a gente não vai ver Deus se referindo a nós como seus filhos adotados. A gente não vê isso. Eu até pesquisei. Se você procurar por adoção, você vai ver sempre nós falando a respeito da adoção de Deus. Mas quando Deus fala de nós, ele fala de nós como seus filhos. Porque na adoção nós somos tratados como seus filhos
como Cristo é, né? Cristo é o Filho unigênito do Pai, e nós somos levados a um relacionamento, obviamente tem as suas diferenças, por conta da natureza divina de Cristo, a nossa natureza que é unicamente humana, mas nós somos tratados como filhos, efetivamente, de Deus. Deus nunca se refere a nós como seus filhos adotados, né? Lamentações 3, 31 e 32 diz assim: o Senhor não rejeitará para sempre, pois ainda que entristeça alguém, usará de compaixão segundo a grandeza das suas misericórdias. Mas o Henry comentando, ele fala assim: ainda que possamos parecer ter sido expulsos por algum tempo, enquanto os consolos perceptíveis são suspensos e as salvações desejadas são adiadas, não estaremos realmente rejeitados, porque não seremos rejeitados para sempre. A contenda conosco não será perpétua. Isaías 49:15 diz assim: acaso pode uma mulher esquecer-se do seu filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. A compaixão de Deus, né? O seu cuidado sobre os seus filhos, ele excede infinitamente os nossos cuidados com nossos próprios filhos. E por que nós não somos abandonados por Deus? Embora a gente veja que nós somos tratados como filhos de Deus, ainda há uma outra diferença entre nós e Cristo. O Salmo 22:1 e em Mateus 27:46 a gente vê Cristo quase no seu último suspiro dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? Nós não somos abandonados por Deus, mas Cristo foi, porque Ele recebeu em si os nossos pecados. A única forma de nós não sermos abandonados por Cristo foi essa: Deus abandonou o seu próprio Filho naquele momento em que Ele despejou sobre Ele toda a sua ira, para que nós jamais fôssemos abandonados por Ele. Aquele a quem Deus disse 2 vezes, diante de muitas testemunhas: este é o meu Filho amado em quem me comprazo. Ele foi abandonado por Deus naquele momento, para que nós não fôssemos abandonados. Diferentemente da adoção humana, né, diferente da adoção divina, a adoção humana ela não tem nenhum custo para a família que está recebendo esse filho adotado. Mas a adoção divina ela teve um custo incalculável, que foi a humilhação, a morte do unigênito de Deus, né, do Deus verdadeiro, de Cristo Jesus. Será que nós teríamos capacidade de adotar alguém se tivéssemos um custo parecido? Mas Deus demonstra o seu amor infinito e a sua graça abundante, colocando sobre Cristo a nossa culpa e a ira que deveria cair sobre nós, para que nós jamais fôssemos abandonados por Ele. Eu vou correr aqui, a gente está quase acabando. Outra liberdade e privilégio, sermos selados. Efésios 4:30 diz assim: e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Quando uma criança é adotada, os pais assinam um certificado de adoção. Mas quando nós somos adotados por Deus, nós recebemos um selo eterno, que é o selo do Espírito de Deus. Ele é a garantia de que, como filhos de Deus, nós vamos receber a herança eterna e nos tornaremos cada vez mais parecidos com Deus. É isso que esse selo faz conosco. Ele nos garante a graça de Deus, garante que nós receberemos essa herança na volta de Cristo e nos transforma, nos faz cada vez mais parecidos com Cristo. Não é incomum a gente ver, eu já vi casos parecidos, de crianças adotadas que, numa determinada idade, ninguém diz que aquela criança é adotada, porque ela já faz parte daquela família de uma forma tão profunda, que as pessoas que olham de fora e não sabem que aquela criança é adotada não conseguem dizer que ela é. E é isso que o selo do Espírito Santo faz conosco. Ele faz com que nós sejamos reconhecidos como filhos de Deus diante do mundo, nos tornando cada vez mais parecidos com Deus e com Cristo. E por último, somos também herdeiros das heranças, das promessas e da eterna salvação. Hebreus 6:12 diz: para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. 1 Pedro 1:3 e 4 diz assim:
Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Cristo entre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. E Hebreus 1,14. Não são todos eles espíritos ministradores, enviados a serviço, para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Ou seja, além de todas essas bênçãos, né, que nós vemos que acompanham a adoção, por último, vem a herança que nós vamos receber. Como filhos verdadeiros de Deus, nós teremos parte na herança de Cristo, que é o seu reino eterno. Nós reinaremos juntamente com Cristo por toda a eternidade. Meus irmãos, desculpa a demora, achei que seria um pouco mais rápido, mas que fique claro, meus irmãos, que o tamanho, né, a abrangência dessa bênção da adoção de Deus sobre nós, quantos privilégios nós recebemos, quantas honras e liberdades nós recebemos, sendo feitos filhos de Deus. Nós somos tratados verdadeiramente como filhos de Deus, por todos esses motivos que nós vimos aqui. Como já estendeu muito, eu não vou abrir para pergunta, tá? Então vamos orar para finalizar. Senhor Deus, Pai de misericórdia, nós te agradecemos, ó Pai, por tão grande bênção que o Senhor concede àqueles que mereciam a tua ira, mereciam o castigo eterno pelos seus pecados, ó Pai, e agora recebem, Senhor, não só a salvação, mas recebem a adoção, Pai. Nós saímos do banco dos réus, ó Pai, e somos levados diretamente para a mesa, Senhor, para a tua mesa. Somos tratados como filhos, ó Pai, somos recebidos no seio familiar, Pai, e somos herdeiros com Cristo, ó Pai, de todas as coisas que Ele conquistou por nós. Te agradecemos, ó Pai, por essa bênção tão maravilhosa, tão abrangente, ó Pai, que cuida de nós, que nos protege, que nos sustenta e que nos conduz, ó Pai, nessa vida, ó Pai, apesar dos nossos pecados, apesar das nossas falhas, que continua, Senhor, nos conduzindo, nos protegendo e nos abençoando. E assim o fará até a volta de Cristo, até recebermos, ó Pai, a herança eterna que o Senhor concedeu a Cristo e que concederá também a nós, ó Pai, por sermos feitos teus filhos. Nós te agradecemos por isso, ó Pai, e te pedimos que o Senhor nos permita, ó Pai, nos auxilie a honrar e engrandecer o teu santo nome, Pai, que possamos, como verdadeiros filhos, sermos cada vez mais parecidos com o nosso Pai Celeste e com o nosso irmão mais velho, Cristo Jesus. Em nome de quem nós oramos, ó Pai, e agradecemos. Amém.